Peço que todos abram a palavra de Deus no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 1. Irmãos, como eu falei para vocês, vai ser um ponto muito importante na vida de cada um de nós, na nossa caminhada cristã, essa exposição de Êxodo, porque Êxodo é o fundamento da Bíblia. Basicamente, Gênesis, que a gente viu desde o começo do ano, é uma preparação para o livro do Êxodo. E Êxodo, então, tem uma das maiores manifestações de Deus na história, que é a libertação de Israel no Egito, da sua libertação com as 10 pragas até a revelação de Deus no Monte Sinai. Essa revelação de Deus ela se torna a revelação padrão para todas as manifestações de Deus posteriores no Antigo Testamento. E entender o texto vai ser crucial para a nossa vida cristã. Amém? A gente vai ler todo o capítulo 1 de Êxodo. Depois da leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com um sonoro amém. E nós vamos orar mais uma vez depois. Todos acharam? Segundo livro das Escrituras, segundo livro de Moisés, livro do Êxodo, capítulo 1, diz assim: estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. E José morreu, e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então um novo rei, que não havia conhecido José, se levantou sobre o Egito e disse ao seu povo: o povo de Israel é muito numeroso e é mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se a nossos inimigos, lute contra nós e vá embora dessa terra. Por isso colocaram feitores sobre ele, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim os israelitas construíram para Faraó cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizaram os israelitas com mais rigor, e assim lhes amarguraram a vida com serviços pesados, e com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo, enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os seus assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: por que fizestes isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem as suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nasceram, mas deixai viver todas as meninas. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós como sua igreja, o seu povo, estamos diante da sua santa e poderosa e eficaz palavra. Rogamos que o seu Espírito nos encha nesse momento e ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender toda a riqueza da sua palavra, que o seu Espírito santifique as nossas afeições e emoções, para que possamos amar a sua palavra e, através dela, amar a ti mesmo, acima de todas as coisas, ó Deus triuno, e a nosso próximo como nós mesmos, e que nós venhamos a odiar tudo aquilo que venha a ser contra o Senhor, especialmente e principalmente em nossas vidas, e que o seu Espírito conceda o seu sobre-excelente poder, para que possamos não apenas entender e amar a sua palavra, mas colocá-la em prática e proclamá-la aos confins do mundo. É o que nós te pedimos para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeira pergunta de um primeiro livro, de um primeiro momento, de uma primeira aproximação de um livro da Bíblia, que nós temos que fazer é: como ler o livro do Êxodo?
ou como ler qualquer livro da Bíblia. E eu vou repetir isso todas as vezes que a gente começar um livro novo nas Escrituras. E para vocês gravarem bem isso, toda a palavra de Deus, ela é 3D, ela é tridimensional, para vocês entenderem uma analogia aqui, né, com os videogames. Ela é tridimensional. Quais são as 3 dimensões? Primeira, nós temos a dimensão literária das Escrituras. A Bíblia é um texto. Deus decidiu se revelar, não na oralidade, não em imagens, mas em um texto. E a gente precisa se atentar aos detalhes do texto, de toda a palavra de Deus. A segunda dimensão, a dimensão histórica. Cada texto da Bíblia está dentro de um contexto histórico específico que deve ser conhecido e respeitado antes de nós aplicarmos ela na nossa vida. E por último e mais importante, nós temos o contexto teológico, ou seja, toda a palavra de Deus está aqui para nos ensinar mais sobre quem é Deus. Ou seja, o veículo literário e histórico estão sendo usados para transportar essa mensagem de quem é Deus para nós e como isso impacta a nossa vida. E se ela é a palavra de Deus, de fato ela é, cada livro da Bíblia precisa ser lido à luz de todo o contexto da palavra de Deus. A Bíblia é um livro, uma unidade com 66 documentos, e cada livro vai sendo construído em cima do outro. E quando nós temos essa leitura canônica da Bíblia, essa leitura completa da Bíblia, cada parte dela vai nos apontar para Cristo Jesus, nosso Senhor, não de forma alegórica, mas de forma canônica e genuína, assim como os apóstolos faziam, e ela vai impactar diretamente a prática da nossa vida. Então nós temos que ver Cristo em toda a Escritura. E não é diferente aqui no livro do Êxodo. Irmãos, Êxodo ele é construído com o fundamento, como eu falei para vocês, do livro de Gênesis. Tanto é que o livro começa no hebraico com uma expressão muito estranha. Ele começa com uma conjunção que a gente perde aqui na tradução, que é a conjunção e. A nossa tradução está aí, verso 1. Estes são os nomes. Mas no original nós temos e estes são os nomes, como se fosse uma continuidade absoluta do livro de Gênesis. Então a gente lê o último versículo de Gênesis, lá em Gênesis 50, 26. Então morreu José com 110 anos de idade, e depois de o embalsar, colocaram no caixão do Egito. E estes são os nomes. Ou seja, Êxodo e também Levítico e também Números começam com E, para mostrar que existe uma só história, um só livro que Moisés está construindo, está tecendo para nós, que nós chamamos de Torá ou de Pentateuco, ou dos 5 livros aqui de Moisés. Então, como Moisés começa Êxodo com E, isso quer dizer que não é possível entender Êxodo sem nós entendermos Gênesis. E é por isso que a gente passou a primeira metade desse ano meditando sobre o maravilhoso livro de Gênesis. E tendo Gênesis como fundamento, a gente vai ver como o Êxodo se refrata e como ele se reflete e como ele é ecoado no restante das Escrituras até o livro de Apocalipse. Amém? O texto diante de nós é dividido em 3 partes. Moisés ele começa o seu segundo livro, o mais importante aqui do Pentateuco, com 3 partes que vai dar essa continuidade aqui para nós do livro de Gênesis, dessa vinda dos israelitas ao Egito e como eles acabaram partindo lá e se tornando uma grande nação e foram escravizados e ficaram lá 4 séculos como escravos. Como isso aconteceu? Lembrando que esses 5 primeiros livros foram escritos para aquela segunda geração de israelitas que saíram do Egito. A primeira geração morre todinha ela no deserto, exceto Moisés, Josué e Caleb. Moisés está para morrer e ele escreve esse livro para mostrar para aquela segunda geração, que muitos deles não viram os milagres lá do Êxodo mesmo. Ele está mostrando, olha, aqui está o seu Deus, é aqui que vocês pararam e é daqui que vocês vieram. Primeira parte do nosso texto. E o título do sermão é Crescendo em Meio ao Sofrimento. É isso que esse texto vai ensinar para nós. Verso 1 até o 7, ele retoma Gênesis 46, no verso 1, esses são os nomes dos israelitas, ele fala ali das 12 tribos de Israel. Verso 5, todos os descendentes de Jacó eram 70, e José, porém, já estava no Egito, e José morreu, e também todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Todos os 12 patriarcas, os 12 cabeças das famílias de Israel, morrem, então começa a se levantar novas gerações, e passados os séculos, então esse povo ele começa a crescer. Chegou ali 70 pessoas no Egito,
fora as mulheres e crianças, e agora já se tornou uma multidão. Agora estão uma multidão tão grande que eles começaram a temê-los. E olha a expressão do verso 7, é muito importante. Os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Moisés está fazendo uma alusão a ele mesmo no livro de Gênesis. Essa duplinha de palavras forma um refrão, irmãos, que se repete em toda a Bíblia: frutificar e crescer. E a primeira vez que ela é usada, como vocês lembram, para Adão e Eva, lá em Gênesis 1, 26 a 28. Deus cria a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, e diz: frutificai e multiplicai, as mesmas palavras aqui. E fazia o quê? Enchei a terra. Ou seja, o mandato original de Deus para Adão e Eva é para que a sua imagem, o seu reflexo, enchesse a terra com essa glória de Deus e multiplicando agora pela prole, tendo filhos perfeitos, criados à imagem de Deus, a glória de Deus encheria a terra. O Éden seria trabalhado até encher toda a terra e a glória de Deus então inundar todas as coisas através da sua imagem, que era Adão e Eva refletido. Adão e Eva caem, desobedecem a Deus, a imagem de Deus continua lá, mas agora ela é corrompida, ela é virada para baixo, agora nós refletimos o mundo para o mundo, o pecado para o pecado, o diabo para o diabo, não mais refletimos a Deus, e Deus ele começa a trabalhar de novo na humanidade. Ele chama um novo Adão, Noé. Ele lá em Gênesis 9 ele repete a mesma coisa: Noé, você vai frutificar e vai crescer e vai encher a terra. Depois ele chama mais um tipo de novo Adão, Abraão. E lá em Gênesis 17 ele repete as mesmíssimas coisas que ele falou para Adão e para Noé: Abraão, cresça e multiplique. Multiplique e frutifique. As traduções aqui, elas variam. Ele repete para Isaac, ele repete para Jacó. E agora o texto está sendo repetido. Israel no Egito está começando a cumprir o mandato original de Deus para Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Ele está sendo o veículo ao qual Deus está cumprindo a sua palavra. Esse é o grande ponto aqui de Moisés usar as mesmas palavras. Israel, em outras palavras, é um Adão corporativo. Mas a gente vai ver ao longo da Bíblia que Israel, ele também como Adão, ele repete a experiência de Adão aqui no próprio livro de Êxodo, e ele cai, ele peca, ele se desvia, ele vai para o exílio, assim como Adão e Eva foram exilados do Éden. Mas eles começam a frutificar e a crescer aqui. Irmãos, esse texto vai nos ensinar algo de extrema importância. O verso 12 vai mostrar que quanto mais os egípcios oprimiam eles, mais eles multiplicavam e cresciam. Quanto mais sofrimento, mais eles cresciam. Quanto mais sofrimento, mais eles se multiplicavam. Esse é o padrão de Deus em toda a história da redenção. E isso se cumpre em Jesus Cristo como o novo Adão e o novo Israel. Ele lá em João capítulo 12, ele diz o seguinte para os seus discípulos: olha, se o grão do trigo não cair no chão e não morrer, ele não vai frutificar, ele não vai fazer nada, vai ser apenas um grão. Mas, entretanto, se ele cair no chão e morrer, ele vai frutificar muito. Ou seja, Jesus está falando que ele mesmo, ao ser colocado agora, não debaixo de Faraó, mas debaixo dos romanos, debaixo dos judeus, debaixo do diabo e debaixo da própria ira de Deus, como sendo o clímax do sofrimento e da tribulação na história da humanidade, Cristo crucificado, quando ele morre, ele frutifica para nós agora. Ele nos dá vida e abundância, e nós começamos a multiplicar. É por isso que Paulo vai aplicar isso lá em Colossenses 1:6. Ele diz lá o seguinte em Colossenses 1:6: olha, o Evangelho, a palavra da verdade, ela deve crescer e multiplicar, mesmas palavras, em vocês e em todo o mundo. Ou seja, a igreja agora, como o novo Israel, nós crescemos e frutificamos. O Evangelho, a palavra de Deus, ela cresce e frutifica em nós, dentro de nós, com os frutos do Espírito, mas ela também cresce em todo o mundo. Quanto mais nós somos massacrados, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce.
Esse é o padrão de Deus. Lucas entendeu isso, ele aprende isso de Paulo, e você tem o mesmo refrão no livro de Atos, que a gente passou um ano inteiro, ano passado, pregando o livro de Atos. Atos capítulo 4, depois Atos capítulo 7, várias passagens-chave de Atos. Lucas diz o seguinte: a palavra de Deus crescia e os discípulos multiplicavam. A palavra de Deus crescia e frutificava, os discípulos cresciam e frutificavam. É a mesma coisa de Lucas. E todas as vezes que Lucas fala isso, a igreja está sendo perseguida. Ele fala isso logo antes de Estevão ser apedrejado. Ele fala isso quando Deus irrompe uma perseguição para tirar eles de Jerusalém, para que eles possam espalhar o evangelho para as outras cidades, para todo mundo. Ou seja, e isso se repetiu ao longo desses 2000 anos. O padrão de Deus é esse. Você vai frutificar, florescer, crescer, amadurecer, tanto pessoalmente quanto a nível de proclamação do Evangelho, debaixo de sofrimento. O século passado foi o século que mais teve conversões à fé cristã em toda a história. E foi o século que mais teve mártires em toda a história. O padrão é o mesmo. Até Cristo voltar, a igreja vai crescer. Mas ela vai crescer em meio ao sofrimento. Portanto, eu acho muito fictício, muito bonito, mas muito ficcional, qualquer escatologia que vai dizer o seguinte para nós: nossa, a fé cristã vai dominar a cultura humana. A fé cristã vai crescer tanto que nós vamos tomar espaços e poderes, nós vamos ter nações cristãs. O Brasil cristão, os Estados Unidos totalmente cristão, e aí todo mundo vai virar cristão, vai ser um paraíso na terra, aí Jesus volta. Você não encontra isso em nenhum lugar das Escrituras. O que você encontra é um otimismo absoluto em relação ao Evangelho, em relação às portas do inferno não prevalecer contra a igreja, e a igreja crescer, tanto de forma de maturidade, quanto numericamente também, mas ela sempre cresce debaixo da brutalidade da perseguição e sofrimento. É assim na história da nossa igreja local aqui. Quanto mais nós sofremos de diversas formas, mais nós crescemos, e é assim na vida de cada um de nós. Se você abraçar o Evangelho, se você abraçar essa loucura de mensagem de um Messias que foi crucificado, e sofreu e padeceu todas as coisas, você vai ver o diabo vir e te esbofetear, você vai ver o mundo vir e te esbofetear, você vai ver o seu próprio coração pecaminoso gritar dentro de você, mas em meio a todo esse sofrimento, nós crescemos, nós amadurecemos. Não existe crescimento saudável se a semente do trigo não cair no chão e não morrer. E aí Jesus continua lá em João 12, da mesma forma se vocês quiserem vir até mim e me seguir, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Porque se você quiser preservar a sua vida, ou seja, sair do Egito ou voltar para o Egito, dependendo da posição de Israel aqui, no sentido de evitar sofrimento, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por amor a mim, você vai encontrar a vida. Essa é a primeira grande verdade que nós temos diante de nós. Israel frutifica e cresce em meio ao sofrimento. A igreja, da mesma forma, individualmente e coletivamente, cresce em meio ao sofrimento. Não por... Às vezes, grupos religiosos sofrem por abraçar heresias. Às vezes, grupos religiosos sofrem por estar debaixo de um estado totalitário. Mas não é qualquer sofrimento aqui. É um sofrimento causado pela permanência, pela confiança e pela proclamação do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus.